aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre aquele ditado será o Benedito, já ouviu falar nisso? Sabe quem é o Benedito? Quem foi o Benedito? A gente vai falar sobre isso hoje. Não te esquece de curtir, se puder compartilha, marca o sininho, manda um e-mail perguntando, contando alguma história legal. Essa inclusive a gente recebeu da Grace Malta, que mandou pra gente aí o caso do Benedito. E aí a gente vai reproduzir aqui, vai contar a história pra vocês. Segura aí, já voltamos. E aí, gurizada, beleza? Vamos voltar àquela história toda, né? Curte aí, manda o teu e-mail, tá aqui ó, o endereço de e-mail aqui embaixo, ó. Manda o teu e-mail contando histórias, sugestões, marca o sininho, sei lá onde é que tá esse sininho aqui, marca o sininho, curte, compartilha, faz toda aquela frescurada que tu já sabe, me dá essa força aí. Bom, essa história veio porque a Grace Malta nos mandou falando do Benedito, e aí a gente veio trazer a história do Benedito. Na verdade, existem duas histórias sobre o Benedito, tá? Bem diferentes, na verdade. Uma delas remota lá aos anos 30, década de 30 no Brasil, governo de Getúlio Vargas. E precisavam, sei lá, designar um interventor para Minas Gerais. Existia um cara em Minas Gerais que era o Benedito Valadares. Ele era um jornalista, ele era um político que se dava bem com todo mundo, era neutro, então o cara era bem aceito. E ficou aquele murmurim, não só das pessoas que trabalhavam com o Benedito, mas de um modo geral na sociedade mineira. E surgiu a expressão, bah, será o Benedito? Será o Benedito o cara que vai assumir, que vai ser o interventor nomeado pelo Getúlio Vargas em Minas Gerais? Será que vai ser o Benedito? Será o Benedito o escolhido? E de fato, em 1933, 3 anos depois, no início da década, o Benedito Valadares foi designado interventor do estado de Minas Gerais. Tanto é que existe uma cidade chamada Governador Valadares, que se diz que Governador Valadares é em homenagem ao Benedito Valadares, certo? Essa é a versão mais recente e mais aceita de modo geral para o ditado será o Benedito. Mas existe uma outra história bem mais antiga sobre um outro Benedito. Vamos lá. Na época dos escravos, também em Minas Gerais. Quer dizer que uma coisa é certa, o Benedito veio de Minas. A gente não sabe qual das histórias, mas é de Minas o tal do Benedito. Bom, na época dos escravos, tinha um escravo lá meio revoltado, rebelde e tal, que o nome dele era Benedito. Aí ele contrariava o senhorio, brigavam lá, ele, o dono da fazenda, ele fugia, os capatazes atrás dele, aquela coisa arada toda. Bueno, um certo dia o Benedito fugiu, ou morreu, ou sei lá eu o quê. O Benedito desapareceu. E aí qual é a jogada? Sempre que iam o pessoal da fazenda capturar e punir um escravo, sei lá, os caras iam lá no milharal. Do outro lado da fazenda, lá nos animais, nos cavalos, nas vacas, estava acontecendo alguma coisa. Ou botavam fogo, ou dava uma gritaria, ou quebrava alguma coisa. E aí, os caras que iam no milharal para capturar e judiar de alguém, punir um escravo, acabavam tendo que ir ver o que estava acontecendo lá nos bichos. E aí começou a se criar aquele papo, será o Benedito? Será o Benedito? Bah, o Benedito fugiu da fazenda, virou uma alma penada e agora tá vindo para se vingar. E ele só aparecia, ou essas coisas só aconteciam, quando os capatazes da fazenda iam punir algum escravo. Porque quando não tinha punição, ninguém ia ninguém ia apanhar, ninguém ia ser punido, não acontecia nada errado. Agora, quando eles iam para punir alguém, acontecia alguma coisa do outro lado da fazenda. E aí dava aquele rebuliço. E daí
Obviamente que as mentes criativas das pessoas, sei lá, um dia viram um pé, alguma coisa do tipo, e será o pé do Benedito, né? Mas enfim, essas duas histórias são sobre o Benedito. Manda o teu e-mail aqui pra gente, conta a tua história, pergunta qual o ditado, qual o caos que tu quer conhecer, e a gente vai gravando mais e vai contando histórias. É legal a gente se conhecer através da nossa história. Falou? Era isso. Tchau!